Olá, vinhofóricos, tudo bem? Vocês sabem qual é a diferença entre um vinho reserva e um vinho reservado? Assistam ao nosso vídeo de hoje para aprender a não trocar gato por lebre. Em nosso vídeo anterior, nós fizemos uma listinha de 10 vinhos bem legais para paladares iniciantes com custo abaixo de R$50. Se você não conferiu esse vídeo ainda, confere lá que tá muito legal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, posteriormente ao vídeo, eu fui abordada por algumas pessoas que me perguntaram por que eu não tinha incluído nenhum vinho reservado nessa listinha, já que são comumente vinhos indicados para paladares iniciantes e também custam barato. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, quando falamos de reserva, de reservado, são palavrinhas quase iguais, mas que separadas por um abismo. E vamos começar o nosso vídeo pela melhor parte, entendendo o que é que são vinhos de reserva. Quando nós falamos de um vinho de reserva, isso indica que esse vinho está sendo feito com padrões mais elevados de qualidade em relação aos vinhos de entrada daquela vinícola. Então você vai ter tipos de uva que vão ser selecionadas, o solo onde elas vão ser plantadas, como elas vão ser colhidas, o processo de vinificação, o processo de amadurecimento em barrica de carvalho e em garrafa, para que ele seja chamado de reserva. Então, em alguns países como Espanha, Itália, França, sobretudo na Europa, você tem critérios muito restritos para que um vinho seja chamado de reserva. Se a vinícola, se aquele produtor não está cumprindo com aqueles critérios super restritos que foram estabelecidos, ela pode pagar multas, ter punições, além de ficar mal na fita com o consumidor. Então, só para exemplificar um pouco, na Espanha, por exemplo, para os vinhos tintos, você pode ter basicamente 3 categorias. A primeira é o vinho criança, a segunda é o vinho reserva e a terceira é o vinho grande reserva. Então, para um vinho ser chamado de criança, ele tem que ter 1 ano de amadurecimento, sendo 6 meses em barrica de carvalho e o restante em garrafa. Para um vinho ser chamado de reserva, ele tem que ter 3 anos de amadurecimento, sendo 1 em barrica de carvalho e o resto em garrafa. E um vinho grande reserva, ele tem que ter 5 anos de amadurecimento, sendo 2 em barrica de carvalho e o resto em garrafa. Para vinhos brancos, você tem que ter um amadurecimento de pelo menos 2 anos, sendo pelo menos 6 meses em barricas de carvalho. Então você vê que tem alguns critérios bem restritos realmente. Isso aí te dá uma garantia, dá uma garantia para o consumidor de que está levando um produto realmente certificado, feito com padrões de qualidade. Por outro lado, em outros países, como por exemplo a Austrália, lá pelos Estados Unidos e aqui embaixo na América Latina, onde tudo vira carnaval. Ai, gente, eu tô perdida! Você não tem critérios estabelecidos para chamar um vinho de reserva, de grande reserva e por aí vai. Então, por exemplo, você pode pegar um vinho argentino chamado de reserva com muito menos tempo de amadurecimento em barrica de carvalho do que um vinho espanhol, por exemplo. E no meio de toda essa festa de denominação, no meio de todo esse carnaval, entra uma categoriazinha chamada de reservado, que tem uma função muito importante no mundo do vinho, que é confundir a cabeça de quem está começando agora. Então essa categoria, ela, na verdade, ela nem existe. Ela é muito utilizada em vinhos da Argentina e muito esmagadoramente em vinhos do Chile. Então, assim, as vinícolas têm todo um discurso envolvido na produção desses vinhos. Dizem que são vinhos jovens, prontos para o consumo. São vinhos que não passam por madeira, são muito frutados, muito legais para iniciantes. Só que eu não concordo e eu vou dizer por quê. Primeiro fato importante, os vinhos reservados, na esmagadora maioria das vezes, eles não aparecem nos portfólios das vinícolas. Por quê? Eu acho que são vinhos assim, que são completamente feitos para exportação, tem um preço muito atraente e eles são utilizados em países onde a cultura do vinho não está muito difundida ainda. Então, eu tenho muita dúvida sobre a qualidade desse produto. A segunda coisa que eu acho, isso é uma opinião pessoal, é que existe um pouco de malícia na composição do nome. Então, assim, reserva e reservado são termos muito comuns de serem confundidos por quem está começando no mundo do vinho. Então, pode levar você a pensar que está consumindo um vinho com um padrão próximo a um vinho de reserva. Isso, assim, nada poderia estar mais longe da verdade. E o meu terceiro argumento para por que eu não acho que o vinho reservado seja um vinho legal para iniciante é que eu tenho o seguinte conceito. Eu acho que se o primeiro encontro é ruim, você não vai querer ter o segundo encontro, certo? Então, a gente tem muita gente hoje em dia começando no vinho, querendo ter uma experiência legal com a bebida, vindo lá de vinhos super doces, de má qualidade. E se elas encaram um vinho desse, talvez elas não queiram começar, não queiram ter um segundo encontro com o vinho.
Então eu acho que você tem que começar potencialmente bem, você tem que começar com uma bebida que te ofereça um padrão mínimo de qualidade, porque você tenha vontade de beber vinho de novo e posteriormente até investir num vinho mais caro e eu acho que você tem que começar bem o teu caminho. E eu acho que atualmente os exemplares que nós temos no mercado, na minha opinião, não oferecem isso. E tem uma frase que eu brinco muito com os meus amigos, que eu digo o seguinte: no vinho reservado só tem duas coisas reservadas, as piores uvas e uma ressaca grande no outro dia. E no meio desse samba do crioulo doido todo, você me pergunta, Li, mas finalmente, assim, tem algum consenso no meio disso, assim, tem alguma coisa que eu possa utilizar para classificar o meu vinho pela qualidade? Sim, tem. Você sabe que para uma mesma vinícola, como eu já expliquei anteriormente, o reservado necessariamente vai ser aquele vinho super de entrada da vinícola, e que o reserva vai ser um vinho produzido com uma qualidade superior ao reservado. Para algumas vinícolas você tem também o grande reserva, que é um vinho melhor que o reserva. E aí, em ordem de qualidade, nós temos o vinho reservado, número 1, vinho reserva, número 2, e vinho grande reserva, que é o número 3. Você pode utilizar isso para classificar o teu vinho e não se deixar ludibriar. Então, gente, espero que você tenha curtido as nossas dicas de hoje, para não se confundir mais no supermercado na hora de escolher entre um reserva e um reservado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder mais nenhuma novidade aqui do Vinhoforia. Um dia lindo para vocês. Grande beijo. Visitem também o nosso Instagram, Vinhoforia.